apoplástica. Nessa rota apoplástica, ela transporta exclusivamente água e solutos, que são partículas um pouco maiores, né? Porque não passa no interior da célula, então são partículas partículas um pouco maiores e que gastam um pouco menos de energia, né? Porque são caminhos entre as células. Então, todos os espaços contidos ali entre as células chamamos de via apoplástica, né? Todos os espaços, né? Entre fibras, entre micelos, entre a parede celular, né? Entre o lume ou conteúdo de células mortas, né? Depois que a célula morreu, a parede celular daquela célula se rompe, então ali agora se torna uma via apoplástica também, né? O conteúdo que está sendo transportado pode passar por ali, por células mortas. Espaços entre o xilema, né? Porém, pode existir uma interrupção, né? Até chegar lá no cilindro central, existe a interrupção, uma barreira grave, seletora, séria, né? Importante, que é as estrias de Caspary, né? Camada mais ou menos suberizada, pode apresentar maior ou menor permeabilidade de água e solutos, dependendo da espécie, da planta, da idade, né? Da nutrição, do estado nutritivo, né? Só que não é totalmente impermeável, é contrário, ela é seletora, né? Permite a passagem de nutrientes e ácidos orgânicos e inorgânicos desejáveis pela planta. Já a rota simplástica é aquela rota em que os nutrientes e solutos orgânicos passam intracelular ou no interior das células, né? E isto já facilita porque já está no interior da célula. Então, só que para entrar nesse interior dessa célula tem que ser substâncias menores ou cadeias menores, até esse movimento chegar lá nas células da endoderme também. A passagem desses solutos que ocorre a partir da epiderme intracelular, quer dizer, no interior da célula, de célula a célula, a passagem ocorre de uma célula para outra através dos plasmodesmos ou das plasmodesmatas, né? Aí está uma microfotografia de microscópio eletrônico de transmissão de nódulo radicular dessa mimosa, né? Que é a saída, então, de solutos de uma célula para outra célula através de uma janelinha, chamado de plasmodesmo. Daí então essa passagem, né, vai ocorrendo de soluto de célula a célula até chegar lá no interior da célula da endoderme e aí então poder entrar para o cilindro central, né? Nós temos uma outra via menos citada, mas não menos importante, que é a transmembranar. O que é? Uma proteína membranar que envolve a totalidade da membrana biológica, a qual permanentemente ligada, né, às aquaporinas, chamamos de aquaporinas, e essa membrana ela está em volta ali da célula da endoderme. Então, é uma via de escape específica para moléculas de água, né, sair do exterior e passar para o interior do cilindro central. Então, absorção exclusiva de água, né? Só que ela gasta um pouco mais de energia porque é um processo forçado, né? A água ela passa por uma membrana rica em cera, né? Proteína. E essa proteína, toda proteína, ela é lipídica e repele moléculas de água, né? Porque são parte de moléculas que é hidrolipofóbica, né? Ou repele a água. Mas a água ela passa por paredes, né? Ou poros que selecionam a água, por isso chama de aquaporinas. É como se fosse um estômago específico para passagem de água, né?
Ó, está presente no solo como a água como se está presente no solo como água gravitacional, capilar e higroscópica. A gravitacional é pouco utilizada, pois é drenada rapidamente através dos macroporos. Perde-se facilmente, né, porque a gravidade puxa. A higroscópica, fração que está quimicamente ligada à partícula do solo. Quer dizer, são moléculas de água que está ligada através de reações químicas e presas a algumas partículas que o solo tem de carga que atrai a água, carga elétrica que atrai a água, e aí fica difícil de tirar essa água de lá, exceto se a gente colocar esse solo a altas temperaturas, né, para ocorrer a vaporização, tipo a 100 graus Celsius. E a fração da água capilar retida nos microporos é a água que consegue subir ou ser transportada através de poros anti ou contrário à gravitação, né? A força gravitacional. Então, essa absorção ocorre até a superfície das raízes por difusão, fluxo de massa e interceptação de água, né? Penetração na camada epidérmica também ocorre, e aí vai pelas rotas simplástica, aproplástica e a transmembranar até atingir o cilindro central. Então, a água está no solo, parte se perde por gravitação, parte está retida por forças higroscópicas e parte, então, ocorre a movimentação via poro a poro, que é caracterizada via capilar, entra no interior da planta através da epiderme, vai pelas rotas apoplástica, a água então ela vai pela rota apoplástica, pela simplástica ou pela transmembranar. Então eu quero dizer para você que a absorção de água pelas plantas ocorre pelas três vias, né? Onde a rota principal e mais barata, mais fácil é a rota simplástica. A rota apoplástica já tem uma demanda maior de energia, e a transmembranar é uma rota que custa caro, né? Gasta muita energia. Isso tudo até atingir o cilindro central. Então eu quero dizer para você que quando eu falo que gasta energia, porque é uma rota de absorção ativa, né, utilizando ali as aquaporinas. Já a rota simplástica, né, já não há gasto de energia. Então aqui as aquaporinas, né, quanto ao uso das aquaporinas, são canais seletivos para a água, regulados pelo seu estado de liberação de energia, né, chamado de fosforilação, acrescentando ou removendo grupos fosfatos a resíduos. Pode, então, alterar a taxa de movimento de água através da membrana. Então, a água sai do meio externo, passa para o meio interno através de algum desses poros, né? Há uma dificuldade muito grande da água passar pela a parede da célula que está com camada lipídica. Então, agora para a absorção de nutrientes, é um pouco diferente. A absorção de nutrientes ocorre exclusivamente pelas vias apoplástica e simplástica, diferente da água, que além dessas duas rotas, ocorre o transporte via transmembranar ou aquaporinas. Então, os nutrientes é transportado somente por rota apoplástica e simplástica. Quando dá absorção de nutrientes, os nutrientes então podem estar ocorrendo por essas duas vias, e quando são interceptados ali pelas estrias de Casper, né, que é a região das células da endoderme, isso vai formando nessa região cargas, né, formando acúmulo de cargas elétricas. E ali é o local em que a planta consegue selecionar o que precisa e o que não precisa para entrar para o cilindro central e aí ser conduzido até as folhas. Então aqui, por exemplo, o íon potássio pode retornar mais facilmente para os espaços intercelulares apoplásticos, né, ou na presença de estrias de Casper. Então, nutrientes que entram, né, que passam
estrias de caspe ou para o interior do cilindro central, se ocorrer algum acúmulo desse mesmo nutriente ali no cilindro central, citou-se o exemplo aqui do potássio, esse potássio ele pode ser retornado, voltar para trás para sair do cilindro central, passar pela endoderme e voltar ali para a região do córtex e ficar armazenado por ali, porque é uma região vacuolada, né? Como já foi dito. E ali fica. Então, por exemplo, o potássio pode ficar ali e aí isso serve de controle, né? É uma segurança a mais para a planta. É por isso que algumas plantas possuem naquela região do córtex um acúmulo grande de amido, porque é energia, é reserva, é nutriente, né? Preciso deixar bem claro aqui que a região de intensa absorção de íons ou de substâncias orgânicas e inorgânicas ocorre na região dos pelos radiculares, porque são tecidos novos, altamente ativos, porém muito sensíveis à deficiência hídrica e muito sensíveis a taxas osmóticas ou potencial osmótico alto, são frágeis de desidratação, né? Então, a intensa absorção de água e nutrientes ocorre ali, né, nesses pelos radiculares. E é nesses pelos radiculares que também há um alto contato íntimo com o solo, porque são muito numerosos, e aí a área de superfície de contato é muito grande, né? Então, pessoal, se eu falei para você que é fácil de ocorrer desidratação, e se eu falei para você que ali absorve muita água, né, e nutrientes, e está suscetível à salinização, né, quer dizer, ao potencial osmótico, se você colocar muito adubo, muito nutriente, muito fertilizante numa região radicular, se você saliniza muito o solo, você vai desidratar as células dos pelos absorventes, né? Consequentemente, você vai reduzir a absorção de nutriente e de água. E isso é um problema, né? Então, por isso que você não pode jamais colocar nutrientes em excesso na região do sistema radicular. Outra situação que ocorre com bastante frequência, é muito comum, muito natural mesmo ocorrer, né? Muito fácil, o estresse hídrico. Uma vez que falta água, ocorre então a desidratação dos pelos radiculares e eles vão morrer, né? Você vai matar os pelos radiculares, você vai matar a célula das raízes que estavam altamente ativas na absorção de água e nutrientes. Então, se faltar água, você vai matar essa região. Não é que você vai matar a planta, você vai matar a região das raízes dos pelos radiculares. Quando voltar a água, não tem mais os pelos radiculares. O que tem que acontecer? A planta tem que gastar energia para novamente produzir novos pelos radiculares, novas raízes, para que aí sim possa iniciar um novo processo de alta absorção de água e nutrientes. O que você gastou? Gastou energia, gastou saldo que a planta tinha. A planta não vai crescer satisfatoriamente. Então, meus queridos, minhas queridas, o segredo está lançado. Nunca deixe faltar água, não deixe oscilar. Mantenha sempre constante o solo úmido e aerado. Se você vacilar e faltar água, você vai matar os pelos radiculares. Então, você acabou de causar um gasto energético da planta, prejuízo, né? E nunca exceda a quantidade de adubo, de fertilizante. Nunca salinize a região rizosférica. Nunca deixe aquela região rizosférica com alto potencial osmótico. Então, meus queridos, novamente, o segredo é nunca faltar água, né? Deixar o solo sempre úmido e aerado com nutrientes na concentração adequada. Simples, é isso, simples assim, né? Teoricamente. Agora, a questão, para você manter o solo sempre úmido, oxigenado e sempre com bons teores de nutrientes, aí que tá, né? Vamos estudar fertilidade, vamos fazer agronomia bem feita, vamos estudar irrigação e drenagem,
né? E isso será atendido. Esta é a exigência da planta. A exigência da planta é sobre água fresca. A exigência da planta é ter água, oxigênio e nutriente, nunca em excesso. Assim, ela sempre vai absorver nutriente e água do substrato e mandar para a folha fazer fotossíntese. E nunca essa planta irá gastar energia que já foi metabolizada para produzir novas células do sistema reticular. Então, porque você matou, porque causou estresse hídrico ou salinização. Então, o recado está dado. Importante aqui essa comunicação minha contigo aqui, tá? Então, para finalizar, aqui está um agregado de um solo, parecendo um coração, né, com veias, mas não. Isso aqui são estruturas de solo, né, terra, solo, agregado com matéria orgânica, né, esterco ali, matéria orgânica, solo, pedras, raízes mortas, né, ou detritos, restos de madeira ou de vegetal morto, né, hifas, que são fungos que associam as raízes, partículas de areia ou de pedra, as raízes da planta, raízes vivas da planta, e no meio disso aqui um agregado totalmente estabilizado, coeso, que está muito fácil de ocorrer movimentação de oxigênio, que tem facilidade de absorção de água porque tem matéria orgânica, né? E que tem nutrientes porque tem matéria orgânica e mineraliza nutrientes. Então aqui é um agregado de um solo perfeito, exemplar e invejável, que deve se ocorrer, né? Onde há uma associação de matéria orgânica, minerais, areia, partículas do solo, raiz, micro-organismos, e isso deve ocorrer, né? E nunca faltar água, nunca faltar nutriente, mas também nunca exceder, nunca jamais excesso, tá? Bom, gente, então, lançado o conteúdo, vamos estudar agora com exercícios.